A indústria começa a detectar para valer o impacto do coronavírus e do isolamento social que levou à interrupção de atividade em vários ramos. Isso foi mostrado agora pela sondagem industrial da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e de acordo com esse relatório, os impactos da crise causada pela Covid-19 são intensos e disseminados pela indústria. A queda da demanda forçou uma redução sem precedentes da atividade industrial, que levou a utilização da capacidade instalada ao menor nível já registrado na série mensal que começou em 2010. E nós vamos falar sobre isso agora com o Renato da Fonseca, que é o gerente de pesquisa e competitividade da CNI. Renata Fonseca, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Bom, Renata, eu queria saber dos números dessa sondagem. A gente sabe que foram recordes negativos, mas qual a dimensão? Olha, foi uma queda bastante forte no consumo. É importante explicar que essa é um dos primeiros números que estão saindo, então é uma sondagem de opinião, não é ainda uma mensuração do valor da produção. Isso vai sair na próxima semana, no mês que vem. Mas isso já indica uma tendência de queda. Então, por exemplo, na questão da utilização de capacidade, já caiu a 58%, ou seja, quase apenas metade da indústria funcionando em uma capacidade normal. E uma queda assim tão rápida que nem deu tempo de acumular estoques. Ou seja, imediatamente o setor de comércio sentiu o desaparecimento do consumidor e começou a cancelar encomendas às indústrias, e a indústria praticamente começaram a paralisar atividades ou reduzir bastante o seu ritmo. Agora, Renata, a utilização da capacidade instalada, eu acho que é importante a gente ressaltar, já vinha no nível baixo, não conseguiu recuperar desde os tombos anteriores. Agora, esses dados em termos de queda da produção tendem a ser piores do que nós tivemos imediatamente após o começo da greve dos caminhoneiros? Olha, é interessante você citar essa comparação, porque isso seria o que nós gostaríamos que acontecesse agora, ou seja, na greve dos caminhoneiros houve uma queda fortíssima. Na verdade, a indústria parou porque a logística parou, né? Não chegavam insumos, não saíam produtos. Só que isso aconteceu, na verdade, só em um mês. No mês seguinte, você já teve uma recuperação muito forte da produção industrial, ou seja, dizemos que tudo voltou ao normal. Nessa discussão na Covid-19, o melhor cenário seria esse: a gente fazer o isolamento social, isso durar pouco tempo, ter um controle rápido da doença e poder voltar à normalidade rapidamente. Obviamente, em termos de dias, isso não vai acontecer, mas as medidas que o governo vem tomando e que a gente vem demandando, que é as medidas de possibilidade de manter o emprego, de evitar quebras de empresas, é exatamente para tentar dar o mesmo efeito, embora num tempo maior, da greve dos caminhoneiros, que é assim que a gente conseguir ter um controle sobre a disseminação da doença e começar a suspender o isolamento, provavelmente no mês que vem, a gente voltar a um crescimento muito rápido, tá? Infelizmente, a gente está com uma indústria que vem tentando se recuperar de uma crise profunda, que é a crise de 2014 e 2016. Né? Não só a indústria, como as famílias, que também estavam bastante endividadas. Então, essa ação do governo é essencial. E se ela for eficaz, aí sim a gente vai conseguir ter uma recuperação mais rápida ali para final de maio, início de junho. Agora, tem um outro efeito colateral, além da interrupção da atividade do comércio e, consequentemente, da indústria, que é o desemprego. E essa sondagem aponta que estão ocorrendo dispensas também no setor industrial. Isso, mas o interessante é que a gente percebe que ele não acompanha, na mesma proporção, a queda na produção, né? Eu diria que são dois fatores. O primeiro fator é que não é uma política normal de empresa demitir assim que há uma queda na produção. Por quê? Porque há custo de demissões e há um custo maior ainda de conseguir de volta esse trabalhador quando a economia voltar a crescer. Mas, obviamente, um dos fatores mais importantes é a política emergencial de manutenção do emprego, que está permitindo, ou seja, uma certa flexibilização nas relações de trabalho, que a empresa faz, ela consegue dar férias coletivas, mesmo num prazo menor em relação às últimas férias, ela consegue trabalhar com banco de dados, ela consegue reduzir jornada com redução de salário, mas o governo usando o seguro-desemprego para evitar uma queda maior na renda, ou até mesmo suspender o contrato de trabalho, né, e
o trabalhador ter acesso ao seguro-desemprego e assim que a economia voltar a crescer, ele continua empregado. Então, essas medidas estão sendo muito importantes para manter a segurança do trabalhar, né, evitar uma queda nessa confiança muito grande, e o governo entrando com as medidas de apoio à renda, manter uma possibilidade de um retorno ao consumo mais rápido assim que terminar o isolamento. Agora, Renato, apesar dessa situação aí em que se pretende preservar ao máximo o emprego para dar condição depois de reativação do consumo e se tentar voltar à normalidade, a gente tem projeções muito ruins quanto ao tombo que a economia brasileira possa ter neste ano. Isso não vai muito de encontro a essa expectativa mais favorável, não é? Olha, não ao cenário que eu diria assim que era otimista, né? Que é quando a gente faz o planejamento, a gente tenta atuar na economia, isso que o governo vem fazendo, é minimizar ao máximo os efeitos negativos, né? O problema é que não só é uma doença que a gente não conhece, né? É um tipo de vírus, um tipo de cuidado, a gente não sabe nem até se vai ser possível a pessoa ser contaminada mais de uma vez, né? Tudo isso vai afetar a política de retorno. E nem na economia, porque não foi uma crise como em 2009, que foi uma crise financeira que atingiu a economia real, ou com a crise dos caminhoneiros, que o serviço foi paralisado. Dessa vez, quem desapareceu foi o consumidor, né? E quanto mais tempo a gente levar para voltar à normalidade, essa crise ela pode ir para o lado da oferta, que é você ter falências de empresas, e com isso desestruturar a produção, parecido com no caminhoneiros, como pode atingir com o crescimento do desemprego, redução mais forte da renda, exatamente o consumo, que o que a gente já estava com consumo baixo, dado o alto desemprego que já estava na economia brasileira. Então, o que a gente precisa evitar é isso, ou seja, quanto mais tempo a gente ficar parado, mais dificuldade de controlar a doença. E quanto menos eficazes foram as medidas do governo, maior vai ser o aprofundamento da crise e aí sim geração de desemprego maior e com uma dificuldade significativa da gente voltar a crescer de maneira mais rápida. Na verdade, não é o isolamento temporário que está sendo determinado por vários estados que pode levar a essa situação mais séria de crise, mas sim aquela agonia que não passa, né, que vai se prolongando, não se consegue resultados efetivos em termos de controle da pandemia, e aí você libera um setor ou outro, não dá para sentir exatamente o que aconteceu com a economia, né? Exato, e mesmo a liberalização, isso tem que ser feito bastante planejado e com cuidado, porque o maior risco de todos é liberar muito cedo e ter que fechar novamente o trânsito de pessoas, né? Então, todo esse esforço de conseguir uma quantidade grande de testes, começar a testar a população, começar a tirar das ruas aquela pessoa que está com vírus, mas não está com sintomas, né? Que esse é o grande risco de você aumentar a transmissão. Então, todo esse projeto é uma coisa que a gente é nova, obviamente a gente consegue aprender o que está acontecendo na Europa, porque aconteceu lá primeiro, mas a gente precisa ter muito cuidado nesses novos passos para não cair no risco de ter que voltar novamente ao isolamento e aí sim fechar novamente as empresas, fechar comércio, fechar a indústria, e aí a gente vai acabar agravando de maneira muito mais forte essa crise. Bom, você ressaltou que é uma pesquisa, uma sondagem de opinião por enquanto, ainda vão sair os dados concretos do mês de março, mas a tendência é abril ser pior, não? Sim, exatamente. Os números de abril, e essa sondagem, na verdade, está comparando em relação o resultado que saiu, em março, os números de abril vai ser bem pior, porque março, o que a gente pegou na maioria dos municípios e nos estados, o isolamento começou em meados de março, né? Mais para o fim do mês. Então você tem um impacto já muito forte em março, principalmente na percepção, tanto quando a gente soltou o índice de confiança, a queda foi muito grande, né? O índice nunca esteve tão baixo e nunca teve uma queda tão rápida, mas os números efetivos de produção e de emprego, por exemplo, a gente só vai conhecer quando a gente tiver os números do mês de abril. O mês de março vai ser ainda o início dessa crise, o mês de abril é o aprofundamento da crise, né? Ela vai atingir muito mais forte o segundo trimestre e a nossa expectativa
é que a gente já consiga, ao final, em junho, já voltar a algum crescimento, né, uma recuperação gradual, se tudo der certo em termos do controle da disseminação, do controle da doença e do relaxamento do isolamento. Perfeito, ouvimos aqui o Renato Fonseca, que é gerente de pesquisa e competitividade da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Renato, muito obrigado. Uma boa tarde. Denise, eu agradeço. Boa tarde a vocês, ouvintes.